Olá, meu nome é Mércia Batista. Eu estou muito feliz com a oportunidade de participar do estudo da Bíblia junto com vocês. Gostaria de compartilhar um pouco sobre minha jornada pessoal e como eu comecei a ler a Bíblia durante a pandemia. Eu trabalhava na portaria e não tinha, na pandemia, não ia muita gente na portaria de um clube, não ia muita gente lá. E eu ficava momento sem fazer nada. Aí eu lembrei de uma Bíblia dessa daqui. Eu ganhei da minha tia, ela deu para minha mãe, só que minha mãe tem problema nas vistas. E ela ela já não consegue ler. Aí eu aproveitei e peguei a Bíblia para começar a ler. E nesse período que eu estava sem fazer nada, eu comecei a ler e comecei a gostar. Que eu nunca tinha pego assim, eu sempre rezava, eu sou católica, sempre rezava e eu pedi, aí eu comecei a ler. Eu comecei desde do primeiro capítulo de Gênesis. Assim como na pandemia, assim como as pessoas ao redor do mundo, eu fui impactada pela pandemia. De uma forma ou de outra, durante esse período de incertezas e isolamentos, comecei a refletir sobre minha vida, sobre minhas crenças e de maneira mais profunda do que nunca. Foi nesse contexto que decidi a me dedicar à leitura da Bíblia. No momento que eu estava lá, tranquila, eu comecei todo dia, a hora que eu chegava, eu comecei a ler. E o que eu não entendia, eu ia lá no YouTube e via sobre o que estava falando, sobre o que era a parte que eu não tinha entendido, e foi assim que foi indo. Eu fui me animando cada vez mais. Foi nesse contexto que decidi, e foi por aí que eu decidi a dedicar a leitura da Bíblia. Embora eu tenha sido criada em um ambiente religioso, minha mãe, meu pai sempre ensinou a gente a rezar, pedir para Deus, agradecer pela vida que a gente tem, tá? Admito que minha reação com a Bíblia era superficial e até então eu via mais como uma coleção de histórias antigas do que um guia para a vida espiritual. No entanto, à medida que a pandemia avançava, eu passava mais tempo em casa, passava mais tempo em casa, né, que ficou o tempo que não podia sair. Eu ficava, na parte da manhã, eu ficava na portaria do clube, e depois da parte da tarde eu ficava direto em casa, né? Aí eu encontrei na Bíblia uma fonte de conforto, de esperança, de inspiração. Comecei a descobrir que histórias e os ensinamentos contido nela tinham uma relevância surpreendente para os desafios que enfrentávamos no mundo. Durante a pandemia foi um momento muito assim que me ajudou bastante. O medo, a incerteza me ajudou bastante. Me ajudou a continuar em frente, né? Por mais que a gente via aquelas notícias, aquele monte de gente morrendo, que foi muito triste tudo que aconteceu. Muitas famílias, né, se desfizeram, e foi muito triste mesmo. Cada página que eu lia da Bíblia,
parecia oferecer uma perspectiva sobre as questões como a fé, o propósito da vida, o sofrimento humano e a busca pela verdade e justiça. Encontrei-me absorvido pelas narrativas poderosas de personagens como Abraão, Moisés, Davi e Jesus. Fiquei muito feliz de ver esses personagens na Bíblia. Foi um conforto e tanto para mim, mas eu vou falar para vocês no decorrer desses capítulos, que vai ser vários capítulos, várias palavras, várias interpretações nesses vídeos, tá? Agora estou empolgada para continuar isso, estou muito empolgada para continuar essa jornada de exploração da Bíblia com todos vocês. Eu aqui mais um momento, porque a gente, por mais que a gente lê uma vez a Bíblia, a gente está sempre aprendendo, sempre tem coisas assim, a partir do momento que a gente começa, tem sempre alguma coisa diferente pra gente, nossa, aprendi mais alguma coisa, é muito bom, viu? É muito confortante. Obrigada, pessoal, por me receberem aqui na casa de vocês. Vai ser um momento de estudo mesmo da Bíblia, de interpretação, de motivação para a vida, tá bom? Eu conto com vocês e continuo escrevendo no canal, quem não está inscrito, para mim fazer mais vídeos e o YouTube ver que tem relevância para vocês e eu continuar fazendo vídeo. Obrigada, e eu vou continuar. Eu vou ler alguma parte do que eu vou falar sobre o capítulo 1. Vai ser no próximo vídeo, para não ficar tão longo.